Custos variáveis e margem de contribuição. Como analisar esses dois fatores vão ajudar você a melhorar o desempenho da sua empresa. Vem comigo que esse é o 6º episódio do podcast Alessio Mascarenhas e aqui a gente fala de negócios de uma forma descontraída, prática, para você aplicar no seu negócio no dia seguinte e levá-lo para o próximo nível. Vem comigo que esse assunto é muito importante, principalmente se você tem produção, indústria, mesmo na prestação de serviços, entender os custos variáveis e trabalhar para reduzi-los proporcionalmente é essencial para a saúde financeira de qualquer empresa. Vamos para a definição? Gastos variáveis, que podem ser custos ou despesas, são aqueles que variam na proporção da produção ou vendas do negócio. Ou seja, tem a ver com a atividade econômica. Quanto maior a atividade econômica, maior o gasto variável. Por isso que, às vezes, olhar para um balanço de uma empresa e ver que o gasto variável dela está crescendo pode não ser um sinal ruim. Pelo contrário, pode ser um excelente sinal. Porque se o gasto variável sobe, provavelmente é porque eu estou produzindo e comercializando mais. Os gastos variáveis mais comuns são os gastos de CMV, custo de mercadoria vendida, custo de insumos, tributos, os impostos que você paga sobre as vendas que você realiza. Outros gastos que podem aparecer muito fortes são as comissões de vendedores. Se o vendedor tem um percentual sobre as vendas, então isso é uma comissão que vai impactar. Quanto mais você vender, mais comissões você paga. Então, todos esses fatores são gastos variáveis. Mas nós temos que ficar atentos para não rotular um determinado gasto como sendo fixo ou variável. Por exemplo, o gasto de combustível numa empresa de contabilidade pode ser um gasto fixo, porque apesar de um mês gastar mais e outro menos, isso não está diretamente associado à sua atividade econômica. Mas o gasto de combustível numa transportadora, isso com certeza é um gasto variável, porque quanto mais fretes eu fizer, mais gasto de combustível eu terei. Então, gasto variável, por definição, é esse. Ele varia na proporção da atividade econômica do negócio. Isso é muito importante porque, a proporção que você aumenta a atividade, esse gasto aumenta. Mas é possível aumentar a atividade econômica e reduzir o gasto variável? Com certeza. É só você não olhar para o valor absoluto, e sim o valor proporcional. A melhor forma de você analisar um gasto variável é a sua proporcionalidade. Quantos % do faturamento esse gasto variável está representando? Quanto % do produto este gasto variável está representando? Essa é a melhor forma, porque quanto mais você vender, mais esse gasto variável aumenta, mas ele pode estar proporcionalmente diminuindo. Por exemplo, quando você passa a produzir de 10 mil docinhos, vamos colocar aqui que você produza brownies. Se você produz 10 mil brownies e vai produzir 50 mil brownies, é provável que o seu gasto variável absoluto aumente, mas o seu gasto unitário diminua. Por quê? Porque para produzir 5 vezes mais, você vai comprar mais insumo, mais matéria-prima, comprando em escala. Você tem margem para negociar preços menores. Quando você compra e produz em escala, você tem um desgaste menor dos seus equipamentos, precisa de menos manutenção, você liga a fornada e ali você já faz muito mais brownies do que fazer de 10 em 10 mil. Então, o gasto variável ele pode reduzir proporcionalmente. Então, como reduzir esse gasto variável proporcional, esse gasto variável unitário? Existem diversas formas. A primeira coisa que eu recomendo é analise o seu enquadramento tributário. Será que a sua empresa está no regime tributário mais adequado? Se ela é simples nacional, se ela é lucro real ou lucro presumido, porque isso vai impactar diretamente em quanto de tributos você paga, e isso a gente sabe que hoje em dia é bastante representativo. Em alguns mercados, que as margens são ainda mais achatadas, 1% de diferença no imposto que você paga pode impactar demais o seu lucro, a sua lucratividade, o resultado do negócio. Outra forma de você fazer isso é o que a gente chama de desenvolvimento de fornecedores. Não se acomode com o fornecedor que você tem hoje. Claro, estabelecer relações duradouras é bom, mas fique de olho sempre no mercado para ver se não surgem
outros fornecedores. Ou até se você pode avançar na cadeia de valor e comprar diretamente da indústria, evitar o atravessador, importar um determinado produto que chegue mais barato para a sua produção. Ou seja, existem várias formas da gente fazer esse desenvolvimento de fornecedores. Outra coisa, claro, é a escala. Quanto maior a escala de compra, maior poder de barganha, de negociação você vai ter. Se você for, por exemplo, para esse mesmo brownie que eu dei exemplo, comprar 10 mil embalagens e você for comprar 50 mil embalagens, com certeza você vai pagar muito menos para unitariamente, né, proporcionalmente, nas 50 mil embalagens que você vai comprar. Isso tudo vai para o preço do seu produto, vai impactar a margem do seu produto, que a gente vai falar no instante. Uma outra coisa é negociação com players de varejo. Quando você tem um produto e vai para o varejo, para grandes redes de mercado, etc., esses players de varejo vão ter uma série de gastos e comissões que eles vão te cobrar para você colocar o seu produto lá. Alguns podem te cobrar um enxoval, que é uma parte que você dá praticamente gratuitamente para o lançamento do produto na rede. Você paga uma verba de introdução, você paga uma verba de descarregamento das caixas, dos fardos, dos pallets, lá no centro de distribuição desse varejista. Você tem os acordos comerciais, que nada mais é do que um desconto aplicado ao valor da sua nota fiscal. Então, você tem que ter habilidade, desenvolver habilidades para negociar com o varejo e reduzir esse gasto variável que pode impactar muito o resultado da sua empresa. Frete. Como é que eu posso otimizar o frete para reduzir o impacto que ele tem no valor final do produto? Isso tudo, gente, tem que estar previsto e bem descrito, né, bem discriminado no seu processo de formação de preço. Se você não dominar os seus gastos variáveis, eu tenho certeza que você vai precificar errado. Já falei no episódio anterior e vou falar nesse também. Vou colocar aqui o link na descrição desse episódio para que você possa acessar o meu curso de formação de preço. E lá tem uma planilha que você pode colocar todos esses gastos variáveis para você saber exatamente quanto custa o seu produto, qual a lucratividade você deseja, por quanto você deve vender. Então fica essa dica para você aí, para te ajudar a formar o preço correto no seu negócio. Tá bem? Dito isso, gastos variáveis, assim como mão de obra, assim como alguns gastos fixos, que são recorrentes do dia a dia da sua empresa, vão exigir de você capital de giro. Correto? O capital de giro, gente, é o dinheiro que você precisa, é o volume de recursos que você precisa para fazer girar a sua operação, para as despesas recorrentes ali da sua operação, diárias do seu negócio. Você precisa pagar o fornecedor, pagar as embalagens, pagar a matéria-prima, a mercadoria vendida, pagar o funcionário. Isso tudo exige capital de giro e muitos negócios eu já vi acontecer muito ao longo desses meus 15 anos de consultoria. O empresário, a empresária, tinha ali uma reserva de 500 mil. Aí ela vai abrir uma loja. Então ele pega esses 500 mil e investe todo na reforma do prédio, comprando prateleira, computador, equipamento. E na hora de abrir, cadê o dinheiro para comprar mercadoria? Cadê o capital de giro? A atividade geralmente no primeiro mês é baixa, né? Chega o final do mês, às vezes o dinheiro que entrou não dá para pagar as contas. Cadê o dinheiro para pagar o funcionário? Então, é esse capital de giro que dá oxigênio para o seu negócio. A sua empresa precisa de capital de giro para respirar. E quais são as principais fontes do capital de giro? Primeiro, recursos próprios. A pessoa que está criando um negócio, que já tem o seu negócio, ele pode tirar do caixa da própria empresa ou do bolso quando você está iniciando. Você tem os fornecedores, que também fornecem, junto com o produto que você compra, o capital de giro. Quando ele te diz, olha, eu vou te dar 30 dias para você pagar. O que é isso que ele está te dando? O capital de giro. Né? Ele está te dando prazo para que você possa se financiar, né? Vender seus produtos, seus serviços e pagar com 30 dias. Prova disso é que se você pagar à vista, com certeza você vai ter desconto. Essa diferença entre o preço de à vista e o preço a prazo
Isso aqui é os juros que você paga sobre o capital de giro. Então, fique atento, porque isso também é uma forma de financiamento. E, claro, o clássico, financiamento bancário, que você pode comprar, adquirir o crédito, né, num banco, numa financeira, em um desses players, para poder botar no caixa da empresa e fazer as operações girarem. Acredite, já vi muita empresa falir por falta de capital de giro para comprar até a matéria-prima do que seria produzido. Então, gastos variáveis e capital de giro, ó, assunto que anda coladinho. E por que eu estou trazendo o tema do gasto variável com o tema da margem de contribuição no mesmo episódio desse podcast? A gente tem uma sequenciazinha no análise financeira de uma empresa. A gente olha lá no faturamento dela, foi o tema do nosso último episódio, o 5º episódio. Quanto é que a gente está faturando? É tanto. Daqui a gente vai tirar os gastos variáveis, que é o que nós estamos tratando agora. Faturamento menos gastos variáveis, você vai ter como resultado a sua margem de contribuição. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: depois que eu tiro de tudo que eu vendi os gastos variáveis, quanto sobra de margem para contribuir com os meus gastos fixos e ainda gerar lucro? Essa é a leitura que a gente faz. Então, quando eu tenho faturamento, episódio anterior, menos gastos variáveis, esse episódio, a gente chega à margem de contribuição. A margem de contribuição ela é muito importante no análise, porque eu preciso saber se as minhas margens estão adequadas para financiar a estrutura da minha empresa, gerar lucro e ainda pagar os financiamentos se você tiver parcelas aí no banco, por exemplo, para pagar, ou o imposto que foi refinanciado. Então, por isso que entender de margem é muito importante. Quando você não sabe exatamente como são seus gastos variáveis, ou você está com gastos variáveis muito altos, sei lá, a carne que você está comprando para o restaurante está muito cara, e aí, quando você tira o preço de venda ali do quilo, já fica uma margem muito apertada, talvez você não consiga financiar aí seus gastos fixos. Então, é por isso que a gente está o tempo todo de olho na margem. Tá bem? Então, a margem ela também vai te dar duas outras informações importantes. Quando eu dividir o meu custo fixo pela minha margem de contribuição, pelo percentual da minha margem de contribuição, eu vou ter meu ponto de equilíbrio. Eu vou saber, a partir da minha margem e dos meus custos fixos, quanto eu preciso vender para que o meu resultado seja 0 a 0. Empate, ponto de equilíbrio. Não dá lucro, mas também não dá prejuízo. Essas duas informações são essenciais para a gestão de qualquer negócio. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Não, é isso mesmo. Então, pessoal, esse episódio ele se dedica a gente olhar para esse faturamento que vimos no episódio anterior e saber que desse faturamento, uma parte sai no gasto variável. Você vai pagar imposto, você vai pagar o produto que você comprou para produzir, você vai pagar o frete, a comissão da vendedora, você vai pagar a embalagem, a sacolinha que você vende a roupa, aquilo ali é um custo variável que você precisa colocar no seu preço de venda, você precisa considerar esse gasto para você poder chegar à sua margem de contribuição. E aí a gente vai ter os chamados benchmarks, ou seja, quanto é a média que os players do meu nicho, né, do meu setor, praticam com relação a gasto variável, a margem, para eu saber se a minha empresa está dentro do patamar médio, está dentro de um patamar de saúde financeira. Por exemplo, atualmente, restaurantes têm um custo variável com insumos, né, custo variável de outras coisas que não são CMV, né, custo de mercadoria vendida, em torno de 15%. Então, eu sei que o benchmark, né, a média do mercado saudável é que tributos, insumos, embalagens, taxas, eles cheguem até 15% do meu faturamento. E o CMV, o custo da mercadoria vendida, tem que ficar na casa dos 35%. Então, 15
mais 35%, meu custo variável total tem que ser até 50%. Porque de tudo que eu vender, tem que sobrar 50% para eu pagar os meus gastos fixos e gerar lucro. Então, assim, eu sei que isso vai variar de um negócio para o outro, uns vão ter mais, outros menos margem, mas eu preciso ter consciência de que esse é o jogo do mercado. Então, com base nisso, eu posso me avaliar se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal, fazer ajustes, né? Ou até pivotar, mudar o meu negócio, a forma de fazer o meu negócio e assim poder desenvolver a minha empresa de forma racional, de forma bem pensada, entendendo os números, dominando o financeiro do meu negócio. Tá bem, pessoal? Eu espero que esse episódio tenha servido para te ajudar a interpretar mais uma etapa dos seus números. Né? A gente está aqui numa jornada de dominar o financeiro do nosso negócio. Olha quanto insight saiu aqui do que você pode monitorar, como você pode melhorar seus gastos variáveis. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Tá bom? No mais, saúde e sucesso para você. Nos vemos no próximo episódio.